Fala galera, Gui Ferraro chegando com mais um Na Cena e hoje falaremos sobre House of the Dragon, episódio 4, sem spoilers. Vem comigo! E nesse quarto episódio tivemos uma evolução, porque não tivemos mais aquela fórmula repetitiva que eu já criticava no último episódio, que todo episódio era baseado na premissa do rei ter que escolher alguma coisa, né? Ter que se decidir nessa ação. Essa fórmula foi esquecida e tivemos um episódio um pouco mais dinâmico, mais original e com uma atmosfera muito densa, muito intensa entre os personagens, com aquele belo estilo de Game of Thrones, os personagens mostrando muita personalidade, sedentos por rebeldia, por vontades próprias e também com desejos, né, e muitos desejos calientes, desejos de manipular, de ter vontades únicas. E esse episódio foi muito bom. Eu ia falar que talvez seja o melhor episódio da temporada, mas eu já falei isso do último, então não vou me repetir. Então, o Viserys continua tentando se fortalecer com os seus herdeiros, com a sua filha, preocupado com essa situação de quem vai assumir o trono, de com quem com sua filha vai casar, com as parcerias que ele precisa para melhorar o reino, manter o reino unido, manter o reino forte. E, ao mesmo tempo, o Otto Hightower está ali, né, o mão do rei, de certa forma, sempre com algum conselho dúbio, manipulando o rei e fazendo com que ele caminhe por uma estrada sempre mais interessante para o mão. Isso vai ser uma trajetória muito importante desse episódio, essa relação do mão com o Viserys. O Daemon volta, né, depois de finalizar a guerra e vencer a guerra contra a Tearque e o Caranguejo, né, ele volta como o rei do mar aberto e faz uma breve paz com seu irmão, né, se ajoelhando aos pés do rei e fazendo com que o rei fique, de certa forma, refém dessa situação. A princesa Rhaenyra continua, né, sem interesse nenhum em casar com pessoas que não têm interesse pessoal nela, que só querem o título e o seu nome, né, de princesa e rainha dos Sete Reinos. Então ela continua dessa forma meio rebelde, desinteressada e com bastante personalidade. Esse episódio vai ser muito forte relacionado a ela. Ela vai mostrar muito a importância dela e mostrar uma evolução, né, de que ela sabe muito bem jogar esse jogo dos tronos, né, sabe jogar esse jogo de palaciano. Ela vai ter alguns momentos em que ela vai poder usufruir do seu poder como princesa e como rainha e herdeira, né, principalmente em relação ao seu pai. E eles têm belas conversas assim, bem interessantes, bem ao estilo Game of Thrones, poderosas, com toques afiados e intrigantes, né? Mas o auge do episódio é o momento em que o seu tio Daemon e ela saem da cidade, né, saem do palácio e vão passear nas ruas de Kingsland, né, e algumas coisas bem quentes, bem complexas vão acontecer ali e vai fazer com que o episódio, né, se torne muito bom, muito quente, pegando fogo, porque vão começar a circular os boatos. Isso vai cair de frente, né, bater de frente com o rei Viserys e fazer com que ele saia daquela mesmice que ele estava, aquele jeito meio bunda mole, né, e mostre a sua personalidade, o seu poder, a sua força,
e bata de frente com alguns personagens, com alguns adversários dele, e mostre toda a sua realeza, né? E quem manda, né? Quem é o rei mesmo é ele. Então, vocês vão ver muita coisa intrigante, interessante. Jimmy, daqui a pouco você vem. Assim, a Rhaenyra, ela tem um arco muito grande nesse episódio. Talvez o fato dela florescer nesse episódio faça com que ela consiga decidir algumas coisas e mostrar para o seu pai alguns erros. Isso vai ser realmente muito relevante. Mesmo que o Daemon ainda roube sempre a cena quando ele aparece, né? A sua força teatral, sua força de atuação, né? Ele tem muita força, esse personagem, né? Talvez por ele ser meio louco. E também ele tem uma expressividade muito legal, diferente do Viserys, da própria Rhaenyra, né? Acho que só comparado ao Otto Hightower, que faz um personagem mais contido, mais fechado nos olhos, mas que sabe muito bem usar isso a si próprio na sua atuação. Os diálogos são um ponto alto desse episódio, porque não é um episódio que tem ação física, né? Não tem luta, não tem espadas. Então é um episódio bem Game of Thrones, assim, na essência. A essência de Game of Thrones voltou. Então podemos ver muita coisa interessante de diálogos e atuações. Mais uma vez, muito sutil, vemos o rei se desfazendo com seus machucados. É uma coisa muito interessante que não mostra muito em detalhe, em close-up, mas eu acho que isso vai ser preocupante mais pra frente, tá? O episódio, ele não dá pra falar muito em si, porque realmente foi um episódio muito grande, muito cheio de coisas interessantes, mas seriam spoilers, então eu tenho que me conter aqui. Mas eu gostei bastante. Eu acho que é o episódio que eu terminei e fiquei mais assim, caralho, agora sim. A história andou, né? Teve acontecimentos mais fortes. Podemos ver a essência, né, de Game of Thrones, House of the Dragon, com muito sexo, muitas intrigas, muitas discussões, muitos diálogos bons, bem escritos, né? A história evoluindo, né? A repetição narrativa não existe, né? Então tem coisas assim que a gente não pode falar, mas que vocês vão gostar. A dança das cadeiras voltando, desde o primeiro episódio ela não aparecia. Então assim, as tramas palacianas pegando fogo, né? Os personagens no seu auge nessa primeira temporada, a princípio, esse quarto episódio. E a trama, assim, parece que vai ficar realmente fechada entre esses personagens, essa família, né, pelo menos nesse começo, de uma maneira muito intrigante. Metendo muita coisa nessa temporada entre as relações dos Targaryens, né, já podemos ver um Lannister ali um pouco mais próximo do trono, e vai ficar bem legal. Eu acho que a partir do próximo episódio o negócio vai esquentar de vez. The Dragon tá fazendo, né, tá mantendo a herança de uma boa novela no TV streaming, assim como foi Game of Thrones, né? A história parece que agora começa a engrenar de vez na trama, não na trama principal, mas com os personagens, né, e com o circo pegando mais no jeito, né, no fogo, literalmente. Afinal, é a Casa do Dragão. Se inscreve aí, galera. Assina o sininho aí, por favor. Um grande abraço.